Carteado com K apresenta Scopa di 15. Scopa di 15 é um jogo de origem italiana e provavelmente foram os imigrantes italianos que, além das deliciosas massas, trouxeram também esse jogo para o Brasil. Scopa pode ser jogado por 2, 3 ou 4 jogadores e, no caso de 4 jogadores, costuma-se jogar em duplas. Para jogar Scopa, vamos precisar de 40 cartas de baralho. Pegamos um baralho, retiramos os coringas e retiramos também as cartas de 8, 9 e 10 dos 4 naipes, sobrando então 40 cartas na mão. Cada um dos 4 naipes ficará então com 10 cartas, que terão o seguinte valor: o As vale 1, do 2 ao 7 tem seus valores propriamente ditos e as figuras ficarão nessa ordem: Dama, Valete e Rei. A Dama 8, Valete 9 e o Rei 10. Neste jogo, o naipe de ouros, também conhecido como balãozinho, tem um destaque especial. E o 7 de ouros é também chamado de guindes ou 7 belo. Isso mesmo, o nome daquela deliciosa bala. Todo o jogo se desenrola em cima de somar 15 pontos e por isso é conhecido como Scopa di 15. Vamos ver alguns exemplos de somas de 15 pontos. O Rei, que vale 10, mais o 5, 15 pontos. O Valete, que vale 9, com o 6, 9, 6, 15. A Dama, que vale 8, 8 mais 7, 15. Mas podemos também fazer uma combinação usando mais de 2 cartas. Por exemplo, aqui, o Rei, valendo 10, o 2 e o 3. 10 mais 2 mais 3, 15 pontos. Ou então aqui, 1 mais 3 mais 5 mais 6, somando os 15 pontos. E muitas outras combinações também são possíveis. Para começar, embaralhamos as cartas e cada jogador vira uma. Quem tirar a carta de menor valor será o carteador. Vou simular aqui parte de um jogo de Scopa com 3 jogadores. Este jogador tirou a carta de menor valor, só lembrando que a dama vale 8. Então ele será o carteador. O carteador embaralha. Quem está à esquerda do carteador corta. E em seguida o carteador distribui 3 cartas para cada jogador, uma a uma. E depois abre 4 cartas na mesa. O restante das cartas fica separado para a próxima rodada. Todo o jogo acontece em sentido anti-horário e o primeiro jogador será aquele que estiver à direita do carteador. Na sua vez, o jogador deve usar uma e apenas uma das cartas de sua mão e juntar com uma ou mais cartas da mesa para somar 15 pontos, formando uma vaza. Vamos ver este exemplo aqui. O jogador vai pegar o 5 da mão dele, com o valete 9, tem 14, mais um As 15. Ao formar a vaza, ele recolhe as cartas e deixa em um monte à sua frente e passa a vez para o jogador à direita. Se na sua vez o jogador não puder somar os 15 pontos, neste exemplo, nenhuma das cartas soma 15 com as cartas da mesa. Ele deve escolher uma das cartas de sua mão, abri-la no centro da mesa e passar a vez para o jogador à direita. Então ele vai colocar a dama aqui e passar a vez para o jogador à direita. Lembra que a dama vale 8, um 6, 8 e 6, 14 com um As 15. Então o jogador faz a vaza, recolhe as cartas e passa a vez para esse jogador à direita. 7, 3, 10 com 4, 14. Ele não consegue jogar, então ele vai descartar uma carta de sua mão. Vai jogar o número 7. Jogador à direita tem na mesa 11 pontos. Ele tem um 10 e um 6. 6 e 7, 13. 6 e 4, 10. Esse 10 não dá para formar 15 pontos. Então o que ele faz? Descarta uma carta de sua mão. Jogador à direita tem agora um 4 e um 6 na mão e essas cartas na mesa. 4 mais 4, 8, mais 7, 15. Formou 15 pontos, recolhe as cartas, fez mais uma vaza. Esse jogador é a última carta dele, não conseguiu formar 15 pontos. Esse jogador também não consegue formar 15 pontos. Vez desse jogador, 6 mais 6, 12, com 3, 15. Forma 15 pontos, recolhe a vaza. Assim que os jogadores jogarem suas 3 cartas, uma nova rodada deve começar. E se sobrarem cartas na mesa, elas ali permanecem para a próxima rodada.
o carteador passa a ser o jogador à direita do carteador anterior. Este era o carteador, será este agora. E ele deve distribuir 3 cartas para cada jogador. 2, 3. E guarda o restante para a próxima rodada. E quem começa nessa rodada agora é o jogador que estava à direita do carteador. O jogador tem um 5 na mão e tem um 10 aqui. 5 e 10, 15. Ele fez uma escopa. A escopa é uma vaza especial que ocorre quando, na sua vez, o jogador consegue somar 15 pontos utilizando uma carta de sua mão e todas as cartas da mesa. Nesse caso, só tinha uma. Ele faz uma escopa, recolhe as cartas, coloca no seu monte, porém, uma delas fica virada para cima para mostrar que ele fez uma escopa, que valerá pontos no final. Após uma escopa, o centro da mesa fica vazio e o próximo jogador é obrigado a colocar uma carta no centro. Aqui, a dama vale 8. Esse jogador tem o 5, 5 e o 2. Ele vai jogar um 5. Toda a rodada ocorre dessa forma. O próximo carteador vai ser sempre o jogador à direita do anterior e deverá distribuir 3 cartas para cada jogador. E na última rodada, o carteador deve anunciar última e distribuir as 3 cartas. Dessa forma, dependendo do número de jogadores, teremos um certo número de rodadas. 40 cartas menos 4, que são inicialmente colocadas na mesa, dividido por 3, que é a quantidade de cartas que cada jogador recebe, resultará em 12. Para 2 jogadores, 2 dividido por 12, 6 rodadas. Para 3 jogadores, 12 dividido por 3, 4 rodadas. E para 4 jogadores, 12 dividido por 4, apenas 3 rodadas. Estamos aqui com 3 jogadores e tivemos 4 rodadas. Esta será a última delas. Então, o jogador fez a distribuição, este aqui começa. O que ele tem na mão? 2 e aqui tem 13. Então, ele vai pegar este 2, vai fazer uma escopa. Lembra? Limpou todas as cartas da mesa, fez uma escopa, deixa uma das cartas virada para cima para mostrar que fez uma escopa. Vez desse jogador, não vai ter o que fazer, vai ter que colocar uma carta na mesa, vai colocar o rei. Este jogador não consegue fazer 15, apenas descarta uma carta na mesa. Este aqui, novamente, 10, 13, com 2, 15. O que ele fez? Escopa. Recolhe as cartas e deixa uma virada para cima, para mostrar que fez uma escopa. Esse jogador vai ser obrigado a colocar uma carta na mesa. Este aqui também não tem o que fazer, então ele coloca o 3 na mesa. Este jogador não consegue fazer 15, descarta uma carta. Este aqui, vamos prestar atenção, ele tem o 7, aqui tem 3 que vale 10, ele não consegue fazer 15 pontos, ele tem que descartar sua carta. Por último, este jogador, o valete, que vale 9, o que ele consegue fazer? 9 mais 4, 13, mais 2, 15. Então, ele recolhe essas 2 cartas, fazendo a última vaza. Chamamos de mão todas as rodadas necessárias para acabar com a distribuição das cartas, que foi o que aconteceu aqui. Assim que acabar a última rodada, a soma dos valores das cartas que sobraram na mesa pode ser 10, 25, 40 ou 55. No nosso caso, foi 10. E as cartas que sobram vão para a mão do jogador que fez a última vaza, que neste caso foi este aqui. Se sobrar algum valor diferente desses, é porque alguém errou na soma ao recolher a vaza ou fazer a escopa e será penalizado. Mas antes de falar de penalidade, vamos entender a pontuação do jogo Escopa de 15. Antes de iniciar, os jogadores determinam se a partida valerá 21 ou 31 pontos. E joga-se tantas mãos quantas forem necessárias para um jogador atingir a pontuação estabelecida. Ao final de cada mão, as cartas recolhidas pelos jogadores nas vazas e nas escopas valerão pontos conforme essa tabela. Cada escopa feita vale 1 ponto. Por ter todas as cartas de ouros, 2 pontos. Por ter a maioria das cartas de ouros, 1 ponto. Por ter o 7 de ouros, que é o 7 belo, ou o guindes, vale 1 ponto. Por ter os 4 setes, inclusive o guindes, 3 pontos. Por ter a maioria das cartas, 1 ponto. Por ter a maioria dos setes, 1 ponto. Se o adversário tiver menos de 10 cartas,
2 pontos. Em algumas variantes, o as e o rei de ouros também são chamados de belos e valem 1 ponto cada. Vamos acompanhar aqui a contagem de pontos de uma mão. Vamos começar contando primeiro as escopas? Esse jogador não tem nenhuma carta virada para cima, não fez nenhuma escopa. Este aqui fez 2 escopas, então ele já tem 2 pontos. E este fez uma escopa, ele tem 1 ponto. Vamos ver se alguém tem todas as cartas de ouro. Não tem, né? Porque esse já estava com 2 e esse aqui com o rei. Então, ninguém ganha os 2 pontos por ter todas as cartas de ouro. Por ter a maioria das cartas de ouros. Então, este aqui então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas de ouros. Este aqui, só uma. E este outro, 3. Então, esse jogador vai ganhar 1 ponto por ter a maioria das cartas de ouros. Por ter o 7 belo, também foi esse jogador. Ele ganha 1 ponto. Por ter todos os 7, esse jogador não tem. Este tem 2, este tem só 1 e este tem só 1. Ninguém tem os 4 7, ninguém ganha 3 pontos. Por ter a maioria das cartas recolhidas. Esse jogador recolheu 14 cartas. Este recolheu 10. E este aqui recolheu 16. Ele recolheu a maioria das cartas, vai ganhar mais 1 ponto. E por ter a maioria dos setes, esse jogador tem 2 setes, cada um desses tem 1. Então, esse jogador vai ganhar 1 ponto por ter a maioria dos setes. Se algum adversário tivesse recolhido menos de 10 cartas, os outros ganhariam 2 pontos. Não foi o que aconteceu aqui. Nessa mão, então, ficou 4 a 2 a 1. E uma nova mão começa. Todas as cartas são novamente embaralhadas e vão sendo distribuídas 3 em 3. Quem chegar primeiro na pontuação pré-estabelecida, 21 ou 31, ganha o jogo. Lembra que falei que a soma dos valores das cartas que sobraram na mesa deve ser 10, 25, 45 ou 55? E que se sobrar algum valor diferente desse é porque alguém errou na soma ao recolher a vaza ou escopa? O jogador que cometeu o erro perderá 4 pontos e mais os pontos correspondentes a todas as vazas que fizeram os outros jogadores naquela mão. Esse valor será descontado de sua pontuação geral. Portanto, preste muita atenção na hora de fazer as contas. E caso um jogador descarte uma carta sem perceber que ela somava 15 pontos com outras cartas da mesa, o próximo jogador pode recolher as cartas que formam a vaza e em seguida jogar sua própria carta, inclusive podendo até formar uma nova vaza. Além da penalidade, temos a bonificação, que ocorre logo no início do jogo, quando o carteador abre as 4 cartas na mesa. Se ele der sorte, já poderá fazer uma ou às vezes 2 escopas com as cartas abertas. Neste exemplo, 6 e 3, 9, 1, 10 e 5, 15. Ele recolhe as cartas, deixa uma virada, mostrando que fez uma escopa. Ele poderia também fazer 2 escopas com essas cartas aqui. O valete, que vale 9, mais o 6, 15. A dama, que vale 8, mais o 7, 15. Então, ele recolhe e ganha 2 escopas logo de cara. E neste caso a mesa fica vazia e o primeiro jogador deve iniciar já colocando uma das cartas de sua mão aberta na mesa.